Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, as lições que a bizarra demissão de Filipe Luís traz para Leonardo Jardim e para todos os técnicos do Flamengo que vierem pela frente. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR e vamos falar sobre lições que a bizarra demissão, a covarde demissão de Filipe Luís traz para não só o Leonardo Jardim, como para qualquer técnico que venha trabalhar com a atual diretoria do Flamengo, né? Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Deixa eu ajeitar aqui. Aqui embaixo também você baixa o app do Flash Score, totalmente de graça para você, no primeiro comentário fixado desse vídeo. Você vem lá, clica nesse primeiro comentário, faz o download, é totalmente de graça, você não paga nada nem para fazer o download, nem para usar, e tem no seu app, no seu dispositivo, no seu tablet, um aplicativo completo, excelente para estatística, acompanhamento de jogos, classificação em tempo real. Vocês estão vendo que eu estou gravando aqui no banco de trás de um carro de aplicativo. É o tempo que sobrou. Essa semana uma correria absurda de gravações do De Sola 10, né? Seja o programa normal, seja os desafios agora do De Sola 10, que estão fantásticos lá no canal do De Sola. E aí o tempo que sobrou, eu tô indo para um desafio do De Sola 10, o tempo que sobrou para gravar foi aqui no trânsito, né? Mas não tem problema, vamos aqui falar, porque o recado que eu queria dar, importante aqui é você gravar o vídeo. O Leonardo Jardim foi anunciado como novo técnico do Flamengo, como era de se esperar, na tarde, né, no finalzinho da tarde de quarta-feira. Na própria quarta já treinou o time, né, ou não sei se treinou, mas teve um contato lá com os jogadores, e na quinta-feira, no dia que eu estou gravando esse vídeo, o Leonardo Jardim vai começar a trabalhar, visando a decisão do Campeonato Carioca, né? O Flamengo enfrenta o Fluminense na briga para ser campeão carioca, jogo único, domingo no Maracanã, já com o comando de Leonardo Jardim. E aí, enquanto ele chega, né, e agora que ele chegou, eu queria pontuar algumas questões que a gente viu e detectou depois da bizarra e, para mim, covarde demissão do Filipe Luís, da forma que foi. E antes da gente começar, só abrir um parênteses, vi muita gente, aquela parte daquelas figuras que surgiram com o futebol moderno, né? Que é o torcedor de dirigente, que acha que tudo que o dirigente faz é correto, certo e tudo mais. Uma figura muito grande atualmente tem esse perfil do torcedor de dirigente, e muita gente veio me criticar pelo meu vídeo anterior, em que eu falo que tanto o Boto quanto o BAP foram covardes na demissão do Filipe Luís, e ser covarde é algo que a tua postura te entrega. Então, para mim, os dois foram covardes, disse e reafirmo, foram covardes na atitude da demissão do Filipe Luís. De novo, eu não tenho nada contra você demitir treinadores. Muita gente veio dizer que é engraçado, toda vez que o Flamengo demite, o Vitor Sérgio diz que o Flamengo está errado, para outros clubes ele não faz isso. Isso é mentira. Isso é mentira. Por exemplo, a demissão do Tite, eu falei que o Flamengo estava certíssimo em demitir o Tite. A demissão do Sampaoli foi ao contrário. Na demissão do Sampaoli, eu critiquei a diretoria do Flamengo, não por demitir, mas por demitir tarde. Quem acompanha meu trabalho, os vídeos estão aí, para mim o Sampaoli tinha que ser demitido no vestiário no dia que o homem de confiança dele meteu a mão na cara do Pedro. Então, isso não é verdade. Nesse caso específico da demissão do Filipe Luís, eu sou contra a demissão em si, porque para mim o Flamengo está demitindo um treinador que tinha muita condição de dar a volta por cima, e um treinador que tinha elementos para ser um treinador de muito tempo no Flamengo,
por conhecer o clube, por ter identificação com o clube, por ter uma carreira promissora, por já ter ganhado. Então, acho que está muito claro aí, pelo trabalho do Felipe Luiz em 2026, que não era bom, falei sobre isso algumas vezes, muitas vezes. Pega o vídeo que eu falo do vice-campeonato da Supercopa, da Recopa Sul-Americana, e eu critico o Felipe Luiz em vários pontos ali, mas no próprio vídeo digo, não, para mim não está sob questão o Felipe Luiz ser demitido. Inclusive, muita gente veio dizer, engraçado, você agora está criticando o presidente do Flamengo pela demissão e estava criticando o Felipe Luiz na quinta-feira ou na sexta-feira. Gente, é ser muito limitado intelectualmente para entender que você criticar o trabalho de um treinador e pedir a demissão dele são coisas completamente diferentes. Então, no próprio vídeo eu falo, Felipe Luiz errou pra caramba no ano, errou muito na decisão da Recopa, mas para mim não se cogitava e não era aceitável falar em demissão do Felipe Luiz. Então esse é o ponto, desse ponto eu queria dizer, eu discordo totalmente da demissão em si, e aí mais ainda, de forma absurdamente bizarra, a forma como foi feita a demissão, a ponto do BAP ter que ouvir de outras pessoas alheias ao Flamengo e algumas dentro do Flamengo, ou algumas com história no Flamengo, de que foi uma falta de respeito que fizeram com o Felipe Luiz. Então, pontuado, dada o que deveria ser pontuado aqui, eu queria falar alguns recados que a demissão bizarra do Felipe Luiz passam para o Leonardo Jardim e para os outros técnicos que vierem, porque você, nesse cenário, você tem certeza que o Leonardo Jardim termina o ano como técnico do Flamengo? Eu não tenho. Você tem? Você bota do seu que o Leonardo Jardim será o técnico do Flamengo em dezembro de 26? Eu não boto. Mas vamos lá. Primeiro recado. Tá muito claro que o Flamengo não tem projeto. E isso ficou claro no áudio vazado, e esse vazado é entre aspas, sobre do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, quando ele diz: não, eu troquei porque eu achei que não tinha mais futuro. O presidente do clube não é o diretor de futebol. Ou, quer dizer, talvez o BAP e o diretor de futebol sejam a mesma coisa, mas isso aí vai ser um tema de outro ponto aqui. Ficou claro para o Leonardo Jardim e para qualquer treinador que vier que na administração do BAP o Flamengo não terá projeto de futebol. O Flamengo terá a análise e a impressão e a percepção do presidente. Se ele achar que não tem futuro, vai trocar, como foi com o Felipe Luiz. Ficou claro também que ser vencedor no modo BAP de comandar não vale de nada. O Felipe Luiz, em determinado momento, do dia 4 de dezembro até o dia 16 de dezembro, o Felipe Luiz tinha, sob seu poder, títulos de todas as competições. Ele era o atual campeão de todas as competições que ele tinha disputado. A final da Copa do Brasil de 25 foi só no dia 21 de dezembro. Ou seja, até o dia 20 de dezembro, o Felipe Luiz e o Flamengo eram os atuais campeões da Copa do Brasil. Então, do dia 4 de dezembro até o dia 16 de dezembro, o trabalho do Felipe Luiz tinha sob sua posse todos os títulos possíveis. Ele era o atual campeão da Copa do Brasil, o atual campeão da Supercopa do Brasil, o atual campeão carioca, o atual campeão da Libertadores e o atual campeão brasileiro. Ele era o atual campeão de todos os títulos que o Felipe Luiz tinha disputado como técnico do Flamengo. E não serviu de nada. Ele foi mandado embora de forma sumária. Então, outra lição para o Leonardo Jardim. Nem sendo campeão, nem tendo títulos, isso vai garantir ao Leonardo Jardim desenvolver o trabalho dele, porque não garantiu ao Felipe Luiz. O terceiro ponto, o Leonardo Jardim não terá direito a sair de uma boa fase. O Leonardo Jardim não terá direito de sair de uma má fase.
e que a gente pode até considerar esse má fase aí, né, muito questionável, tem muitos elementos. Por exemplo, a crise que o Flamengo está passando tem a impressão digital do próprio BAP, que isso eu vou falar na lição seguinte. Mas tem o atual momento do Flamengo tem a responsabilidade do BAP, que determinou que o time voltasse a jogar, o time principal, o time profissional, antes do que estava programado. Então, tá muito claro aí para o Leonardo Jardim o seguinte: nunca entre numa maré ruim de resultados. O pessoal foi até pegar que os últimos 14 jogos do Leonardo Jardim com o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, no Brasileirão 2025, nos últimos 14 jogos, o Cruzeiro ganhou 4. 14 jogos, dos últimos 14 jogos do Brasileirão, o Cruzeiro ganhou 4. Com esse retrospecto, no modo BAP de comandar, o Leonardo Jardim já está sob risco. Que ele saiba disso. A lição é essa. Uma das questões de alerta e de preocupação no trabalho do Felipe Luiz foi que ele foi eliminado, perdeu a final da Supercopa, perdeu a Supercopa, no caso, não é final porque é um jogo só, mas ele perdeu a Supercopa para o Corinthians, por 2-0. O Leonardo Jardim, com o Cruzeiro, foi eliminado por esse mesmo Corinthians. E foi eliminado em ida e volta, né? O Flamengo do Felipe Luiz perdeu num jogo único. O Leonardo Jardim foi eliminado em ida e volta, em 2 jogos, e foi eliminado por esse mesmo Corinthians. Então, mais uma lição que fica o Leonardo Jardim não será dada chance ao Leonardo Jardim dele sair de uma má fase. E para fechar a última lição o Leonardo Jardim não terá um diretor de futebol. Ele vai ter que se submeter e tratar as coisas diretamente com o presidente do clube, que na prática hoje é o diretor de futebol. A figura do José Botto, depois de todo esse episódio, se é que ele vai durar muito tempo, acho que do jeito que as coisas estão sendo construídas, acho que o José Botto vai demorar pouquíssimo tempo no cargo, mas independentemente de ser o José Botto ou vir outro diretor de futebol, o Leonardo Jardim já sabe que ele vai tratar as coisas com o presidente do clube, porque foi exatamente o que aconteceu nesse episódio. E aí eu estou aqui dando o benefício da dúvida de que o José Botto foi sincero e verdadeiro ao dizer para o Felipe Luiz aquela frase patética de dizer: eu sou contra a demissão, eu tentei te salvar, eu não concordo com essa demissão. Isso foi dito pelo José Botto numa reunião que não durou 5 minutos para demitir o Felipe Luiz. E de novo, eu estou acreditando que isso é verdade. Ontem, o jornalista Mauro César publicou de que o BAP falou para pessoas próximas que, na verdade, a demissão partiu, a ideia de demissão do Felipe Luiz partiu do Botto. Mas isso pode ser claramente algo que o BAP está dizendo para limpar a barra dele. Porque o BAP vai continuar como presidente do Flamengo. O José Botto pode ser demitido amanhã. O José Botto pode ser demitido enquanto eu estou publicando esse vídeo. Então, vamos lá. Eu estou dando o benefício da dúvida. Por quê? Porque se o Botto foi quem sugeriu a demissão do Felipe Luiz e depois, quando estava cara a cara com o Felipe Luiz, contou a historinha de que ele era contra a demissão, se isso é verdade, ele não é covarde não. Ele é coisa muito pior. Então eu estou dando o benefício da dúvida ao Botto de acreditar que o Botto de fato foi contra a demissão do Felipe Luiz, tá? Estou dando benefício. Essa reportagem que foi publicada no UOL de que a ideia de demissão do Felipe surgiu do Botto, eu estou desconsiderando ela. Eu estou supondo, para benefício do Botto, eu estou supondo
que isso foi algo que o BAP falou para melhorar o cenário do BAP, tá? Estou partindo desse princípio. Então vamos considerar que o Boto de fato era contra, como ele disse para o Felipe Luiz, e para mim é uma atitude covarde você ter, entre aspas, o poder da direção de futebol, você ser contra a demissão do seu cargo mais importante, que é o cargo de treinador. Qual é o cargo mais importante para um diretor de futebol? O cargo de treinador. O presidente manda demitir o treinador, a sua contrariedade, e você continua no cargo? Então, para mim, é uma atitude de covarde. Então, para não achar que é coisa pior, eu estou considerando que o Boto, de fato, era contra a demissão. Está muito na cara pro Leonardo Jardim, que o Boto é uma figura, neste momento, a partir de agora, o Boto é uma figura decorativa no Flamengo. Então, o Leonardo Jardim aprendeu que ele não adianta tratar nada com o Boto. Ele tem que tratar e vai ter que submeter diretamente ao BAP, que é o presidente e, pelo visto, é o diretor de futebol em exercício do Flamengo. São essas as lições e aí o Leonardo Jardim, partindo desse princípio, partindo da soma dessas lições, o Leonardo Jardim já sabe que ele precisa de qualquer maneira ganhar do Fluminense. O trabalho dele precisa, em 2 dias, quinta, sexta e sábado, 3 treinos, ele precisa ganhar do Fluminense da decisão do campeonato. Por quê? Nessa situação, se nem títulos seguram um técnico dentro do Flamengo, se ele já começa perdendo um título, ainda que para ele seja um título de um jogo, né? Para o Leonardo Jardim, o Campeonato Carioca é igual foi a Supercopa para o Felipe Luiz. Era a final em um jogo. Era um título em um jogo. Porque o Leonardo Jardim só vai ter um jogo para disputar. Ele precisa ganhar. Porque se ele não ganhar, no modo BAP de gerir, ele já vai começar pendurado, porque ele já vai começar sendo vice-campeão. São essas as lições. Eu ainda vou trazer um vídeo aqui falando de aspectos táticos e técnicos do Leonardo Jardim. Devo fazer esse vídeo na sexta ou no sábado. Em princípio, são essas as lições que o Leonardo Jardim tem ao chegar ao Flamengo. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado, você clica nesse primeiro comentário, baixa o app do Flashscore. Todos os tipos de estatística, acompanhamento de jogos, tudo isso você tem de graça no seu celular, no seu dispositivo, baixando o Flashscore. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.